Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre um assunto que está em alta, que são os deficientes físicos. A gente sabe que a grande maioria deles sofre não só com a sua deficiência, mas também com a dificuldade em encontrar aparelhos e encontrar locais que tenham alguns aparelhos que, na verdade, chega à proximidade do que eles necessitam para fazer algum tipo de exercício físico. E isso é muito importante. Por quê? Que, de repente, um cadeirante não pode se exercitar numa academia. Então, é importante a gente também pensar um pouco na acessibilidade dessa pessoa enquanto cidadão em participar da sociedade como um todo. Eu recebo aqui no estúdio o Jefferson, que é professor de educação física. Ele vai contar um pouquinho pra gente de um aparelho revolucionário que vem para mudar um pouco a vida dessas pessoas. Tudo bem, Jefferson? Tudo. Bem-vindo, boa tarde. Me diz uma coisa, primeiro, qual que é a maior dificuldade dos cadeirantes, principalmente, em encontrar um local que lhe ofereça aparelhos específicos para a sua necessidade, para que ele consiga fazer exercícios físicos também? Porque aquela história de, não, é cadeirante, não precisa fazer exercício físico. Muito pelo contrário, ele precisa se movimentar muito mais e fazer, sim, exercício físico, até porque os braços ficam sobrecarregados, né? Exatamente. Então, como o cadeirante, o meio de locomoção, a musculatura que ele utiliza são dos membros superiores, braços, ombros, antebraço, enfim, como ele não tem a perna como o propulsor dele para poder caminhar, então ele deve ter uma musculatura de membros superiores bem fortalecida. O equipamento que a gente vai demonstrar daqui a pouco ali, ele traz justamente esse benefício do fortalecimento, do desenvolvimento cardiovascular com relação ao trabalho que o equipamento fornece, né? E o cadeirante em si, como você comentou, né, a dificuldade dele encontrar um equipamento que trabalhe essa musculatura para ele numa academia, vem também daquela velha, enfim, os cadeirantes, quando eles chegam num determinado local, eles não têm acesso, e toda aquela reclamação que vem já de anos. É muito estreita, não tem rampa. Exato, é um degrau, enfim, ele já não vai na academia por causa disso. Hoje em dia, poucas academias têm um acesso, enfim, que seja interessante para o cadeirante. É verdade. Esse equipamento ele foi criado para o cadeirante em si, né? Mas também pessoas saudáveis que utilizam principalmente os braços, né? como principal propulsor, digamos assim. Por exemplo, nadadores, jogadores de vôlei, basquete, atletas paraolímpicos que jogam basquete. E não só para atletas, no caso também, por exemplo, se uma pessoa ela quer desenvolver mais os membros superiores dela, ela poderia também utilizar um equipamento como esse? Sem dúvida. Por exemplo, uma esteira que utiliza como forma de... Você precisa o quê? De perna para você poder movimentar. Um elíptico, que é aquele simulador de caminhada, você precisa de perna para poder usar o aparelho. A bike, mesmo esquema, ou seja, todos são equipamentos que utilizam a perna como propulsor, são equipamentos cardiovasculares, digamos assim, para desenvolver o sistema cardio, para queimar caloria e tudo mais, porém tudo utilizando perna. O Crank Cycle entrou justamente para você utilizar os membros superiores, para você ter esse mesmo benefício de maneira diferente. Então, digamos, atletas que... corredores, digamos, ele tem uma competição no domingo, normalmente ele para de treinar uns 48 horas, 72 horas antes, ou seja, quinta-feira ele faz o último treino dele. Para, de repente, ele não perder o mínimo que seja do VO2 que ele desenvolveu e tudo mais, ele pode fazer, até um dia antes, um exercício aeróbico que não utilize as pernas que ele vai utilizar na competição, ou seja, usa o equipamento para membros superiores, entendeu? Então, ele foi desenvolvido também para isso. Um dos benefícios, né? Vamos mostrar, então, um pouquinho do equipamento? Vamos lá, vou mostrar para quem está em casa, então, como é que funciona esse equipamento, que achei realmente muito interessante, que vale a pena a gente conferir em casa, né? Então, tá, eu estou aqui com a Amanda, ela vai demonstrar para a gente o seguinte, eu tenho dois... movimentos possíveis para poder fazer aqui. Você pode fazer força para trás, utilizando a musculatura posterior, ombros, costas e bíceps, e depois movimento para frente, utilizando a musculatura anterior, peitoral, tríceps e ombro também. Então ela vai mostrar aqui para trás, começa lá girando o braço direito só, segura o esquerdo, só o braço direito, isso.
Vamos diminuir um pouquinho a carga. Então tem como você aumentar e diminuir a carga. Exatamente. Com uma esteira que você pode aumentar e diminuir a velocidade, aumentar e diminuir a inclinação. Nesse equipamento você tem a regulagem de carga que fica aqui na parte central. Aí ela passa para o braço esquerdo lá, segura o braço direito e isso. Então ela já fez 2 movimentos, unilateral. Ela mexeu o primeiro braço direito, primeiro braço esquerdo para trás, né? Pode ver que ela está puxando. Então nesse momento que ela puxa, ela trabalha toda a musculatura das costas. Aqui também ela está com toda a região do abdômen e lombar contraída, porque ela precisa estar com essa postura desenvolvida. Então o cadeirante, quando ele entra aqui, ele tem que fortalecer, ele tem que manter essa posição aqui também contraída. Faz os 2 ao mesmo tempo agora, os 2 juntos, perfeito. Aí ela já trabalha os 2 ao mesmo tempo. Nossa, trabalha bastante pelo jeito. São 4 movimentos cada 4 movimentos para trás, depois mais 4 para frente, né? Faz alternadinha agora, põe mais 180 graus e isso. Aí o movimento de pedal, como se estivesse numa bike pedalando, só que utilizando os braços. É o mesmo movimento, a jogada do corpo, ela percebe que ela trabalha os músculos oblíquos aqui do abdômen, região de ombro. Agora eu vou me inverter, Amanda? Segura aqui. Então para inverter, ó, pode ficar. Eu puxo essa alavanquinha para lá e trago ele para cá. Olha, então você tem várias maneiras de posicionar também. É bem prático, né? Com certeza, é bem prático. O próprio cadeirante mesmo, ele pode ir lá mexer. Eu ajudei ela aqui, mas ela mesmo poderia fazer. Agora ela estava puxando, então agora ela vai empurrar. Vai lá, braço direito, isso, para frente, ó. Então agora, nesse movimento, empurra ela para frente. Ela está utilizando a musculatura do ombro, do tríceps, quando estica o braço, e do peitoral, as principais musculaturas envolvidas. Faz só o braço esquerdo agora, segura lá, perfeito. Aí você consegue deixar, no caso, a carga seria o peso. Exatamente. A quantidade que é mais pesado ou menos pesado. Perfeito, assim. Você coloca na intensidade que você quiser. Como o spinning, que é o Johnny G, que foi a mesma pessoa que inventou esse equipamento, inventou o spinning. Ele utiliza um sistema de treino que utiliza o monitor cardíaco, né? E a gente trabalha em cima do monitoramento. Entendi. O gasto calórico, enfim, o condicionamento, pode fazer os 2 ao mesmo tempo agora. Isso. O condicionamento tudo leva em consideração a intensidade do exercício. Então, se você fizer um serviço um exercício muito intenso, você acaba não queimando muito. Não deixa de ser um serviço. Né? Não deixa de ser um serviço ao nosso próprio prazer, não é verdade? Para ficar com o corpo legal. Faz alternadinha agora, Amanda? 180, isso, perfeito. Olha, agora ela faz a força para frente. E para a mulher é fantástico isso também, né? Então, saiu em algumas revistas até aí que esse seria o sonho de consumo por esse exercício fortalecer os braços, além de estar fazendo, queimando calorias, né? E também porque não tem que pegar peso, barra e tudo, né? A mulher não gosta muito disso. Com certeza. Então aqui ela está fortalecendo, pode ver que ela já está ela está cansada já ali, né? E sempre perguntam pra gente, mas quanto tempo seria ideal fazer isso aí por dia? Uma esteira, vamos dizer assim, a atividade aeróbica em si, para queimar caloria efetiva, você precisa de pelo menos meia hora. Tá? Pode descansar um pouquinho. Você precisa pelo menos meia hora para você ativar o metabolismo bem certinho e começar a queimar legal. Entendi. Esse equipamento segue a mesma linha, é um equipamento cardio e tudo mais. Porém, para começar, dá para você começar aí com 5, 10, 15 até chegar nessa meia hora. Entendi. Entendeu? Eu achei muito legal, realmente. Eu achei bem interessante porque aquela velha história que a gente estava comentando antes até. Não é nenhuma questão de... claro, foi pensando nos cadeirantes, nas pessoas com algum tipo de deficiência, né? Mas não é só para as pessoas com algum tipo de deficiência. Também é para todo mundo, para todas as pessoas, né? Deixa eu só mostrar que a gente está falando de cadeirante, na verdade a gente não mostrou, né? Daqui que eu seguro para você. O banco aqui, ó. Você pode tirar, fica sem o banco. E o cadeirante ele entra direto, ele não precisa de ajuda de ninguém. Então ele entra sozinho, já tem esse aparadorzinho. É uma plataforma aqui no chão, né? Então já tem esse aparadorzinho que é para a cadeira ficar certinha, fixa, não vai ficar bambo, nada. Ou seja, ele entra e sai sozinho. Entendi. Tem vários vídeos no YouTube, na internet, né? Que você, quem quiser estar acessando lá, só digitar o nome do equipamento, Crank Cycle, que vai aparecer lá, tem vídeos... Nome? Crank Cycle. Crank Cycle, isso, ok.
o folderzinho só depois aqui para dar uma olhadinha. Ok, tá? Pra você. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, Eu que agradeço, viu? Obrigado pela tua presença. Obrigado pela tua presença também.